Olá a todos, aqui é Raul Maciel, estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal do Cariri. E hoje daremos início a uma série de videoaulas sobre a física do som. Mas antes de começarmos a falar sobre o som em si e toda a física por trás das ondas sonoras, vamos falar sobre a ciência que estuda essas ondas, a acústica. Para sermos mais precisos, a acústica é um ramo da física que lida com o estudo das ondas mecânicas, como por exemplo, ondas sonoras, em diferentes estados físicos da matéria. A aplicação da acústica está presente em quase todos os aspectos da sociedade moderna, sendo os mais óbvios os setores de controle de áudio e ruído. A audição é um dos meios mais cruciais de sobrevivência no mundo animal. Espécimes animais como pássaros e sapos usam o som e a audição como um elemento-chave dos rituais de acasalamento ou marcação de territórios. E a fala é uma das características mais distintas do desenvolvimento e da cultura humana. Consequentemente, a ciência da acústica se espalha por muitas facetas da sociedade humana: música, medicina, arquitetura, produção industrial, guerra e muito mais. A origem da ciência da acústica é geralmente atribuída ao filósofo grego Pitágoras. Vale lembrar que a música entre os antigos gregos era um fenômeno de origem divina e estava ligada à magia e à mitologia, havendo várias histórias místicas relacionadas à origem da música e suas capacidades e funções. Segundo uma lenda contada por Guido de Arezzo, Pitágoras, ao ouvir os diferentes sons produzidos pelas batidas dos martelos numa oficina de ferreiro, percebeu que estes propiciavam uma sensação agradável e que tinham uma harmonia entre si. Pitágoras estava interessado em entender aquilo que hoje se denomina como harmonia. Em outras palavras, ele estava tentando descobrir quais combinações de sons eram mais agradáveis aos ouvidos. Ele também teria notado que os valores dos sons poderiam ser expressos por relações numéricas e que, para sua surpresa, os martelos que produziam os sons mais agradáveis pesavam 12, 9, 8 e 6 unidades de massa. É sabido que, ao se esticar uma corda e fazendo-a vibrar, a mesma emite um som. O som, conforme perceberam os gregos, dependia do tamanho da corda. Tomando-se comprimentos aleatórios, sons diferentes eram produzidos, alguns agradáveis, outros não. Mas como descobrir quais sons eram harmoniosos e quais não eram? Os sons harmoniosos são emitidos por uma corda vibrante cujo comprimento é dividido segundo proporções simples. Ou seja, existe uma relação entre sons harmoniosos e números inteiros. A mística dos números fica evidente quando se observam os denominadores das frações: 1 para 1, 1 para 2, 2 terços e 3 quartos. Essas frações eram equivalentes às frações que relacionavam os pesos dos martelos da oficina. Tomando a medida 12 como sendo inteiro, Pitágoras criou então o chamado monocórdio, um instrumento musical rudimentar composto de uma corda presa entre dois cavaletes, fixados a uma tábua, que ele teria dividido em 12 espaços iguais. A partir de uma intuição, provavelmente induzido por suas próprias convicções místicas, ele descobriu uma peculiar relação entre os números e os sons, as notas musicais. A essa relação deu o nome de harmonia musical, que era exatamente a união das notas que, quando tocadas simultaneamente, produziam um som agradável ao ouvido. O monocórdio, ao ser tocado na modalidade corda solta, isto é, presa apenas pelas extremidades, produzia um som, a nota musical que serviria de referência para que pudesse determinar as outras. As novas notas encontradas por ele foram determinadas a partir de proporções numéricas bem definidas. Ele chamou essas novas notas de notas consonantes. Entende-se por consonantes aquelas notas que, quando tocadas juntas, produzem uma sensação prazerosa aos ouvidos. Essas notas consonantes são, na escala ocidental atual, a oitava, a quinta e a quarta, relativas à tônica. A partir dessa descoberta, estava formada então a primeira escala musical, a mais elementar e a que serviu de base para a música grega, a escala pitagórica. Mais adiante no tempo, ainda na Grécia Antiga, Arquimedes de Siracusa determinou a área da superfície esférica e descobriu que a chamada lei do inverso do quadrado da distância também aplica-se à intensidade acústica e luminosa. Também na Grécia, Herón de Alexandria, um engenheiro e matemático, indicou que o ângulo de incidência ao chocar o som contra um sólido seria igual ao ângulo de reflexão. Desta forma, foram traçados os dois princípios fundamentais da acústica geométrica, cuja culminação arquitetônica é o teatro grego.
A primeira coisa a entender é que naquela época não havia eletricidade, nem microfones ou mesas de som, amplificadores, muito menos alto-falantes. Mas já haviam teatros e outros locais para grandes reuniões, que em alguns casos envolviam dezenas de milhares de pessoas. Já haviam orquestras, no sentido de vários músicos tocando em conjunto. Mas como esses músicos conseguiam se ouvir no meio de tantos outros músicos? E como será que o público de milhares de pessoas conseguia ouvir alguém falando? A resposta para isso é a acústica. Os gregos antigos lançaram as bases da acústica ao fazerem seus teatros. Eles aplicaram esses conhecimentos na prática e manejavam a acústica do local, de forma que a mesma fosse propícia ao som. Os teatros eram construídos afastados das cidades, longe dos grandes locais ruidosos, como centros de comércio. O nível médio de ruído medido é de 30 decibéis. Muitos teatros ainda existem, e são locais muito silenciosos, mais silenciosos até do que uma biblioteca nos nossos dias. Os gregos perceberam que a cada vez que a distância entre a fonte sonora e o ouvido dobra, o volume cai bastante, em torno de 6 decibéis. Então eles descobriram que a solução era diminuir a distância entre os ouvintes e a fonte sonora. E a forma que eles encontraram para fazer isso foi fazendo o público estar situado em degraus, de forma que a distância entre o último ouvinte e a fonte sonora não fosse muito maior que a distância entre a fonte sonora e o primeiro ouvinte. Os gregos foram os primeiros a perceber que a audição e invisibilidade são dois conceitos inseparáveis. Outra grande vantagem é que nesta posição em degraus, cada pessoa tinha caminho livre entre o palco e seus ouvidos. Os gregos também levaram em conta a direção dos ventos e a temperatura do ambiente, tudo para melhorar a acústica do local. Por volta do século I a.C., o engenheiro e arquiteto romano Vitrúvio escreveu um tratado sobre as propriedades acústicas dos teatros, incluindo discussões sobre interferência, ecos e reverberação. Dá-se aí o início da acústica arquitetônica. No quinto livro de seu tratado, Vitrúvio descreve o som como uma onda comparável a uma onda de água estendida a 3 dimensões, que, interrompidos por obstruções, retornariam e quebrariam após as ondas. Mais adiante no tempo, no século VI d.C., o filósofo romano Boécio documentou várias ideias relacionadas à ciência e à música, incluindo uma sugestão de que a percepção humana de altura está relacionada à propriedade física de frequência. Disse que o estudo moderno de ondas e acústica se originou com Galileu Galilei, que elevou ao nível de ciência o estudo das vibrações e a correlação entre o tom e a frequência da fonte sonora. Após o trabalho de fundação de Galileu, o progresso na acústica ocorreu relativamente rápido. Nesse mesmo período, motivado pelo seu interesse em música, o matemático francês Marin Mersenne começou a estudar e dedicar muito de seu tempo à pesquisa em acústica, ao estudo das cordas esticadas e a medidas da velocidade de propagação do som no ar. O seu trabalho e estudos resultaram na obra Harmonia Universal. Publicado em 1636, o Harmonia Universal de Mersenne forneceu a base para a acústica musical moderna, sendo considerado por muitos o pai da acústica. O Harmonia Universal é talvez o trabalho mais influente de Mersenne. É um dos primeiros trabalhos abrangentes sobre teoria musical, abordando uma ampla gama de conceitos musicais e especialmente as relações matemáticas envolvidas na música. O trabalho contém a formulação mais antiga do que ficou conhecido como as leis de Mersenne, que descrevem a frequência da oscilação de uma corda esticada. Simultaneamente a esses primeiros estudos sobre acústica, os teóricos estavam desenvolvendo a teoria matemática das ondas necessárias para o desenvolvimento da física moderna, incluindo a acústica. No início do século XVIII, o matemático inglês Brooke Taylor desenvolveu uma teoria matemática de cordas vibratórias, que concordava com observações experimentais anteriores. Mas ele não era capaz de lidar com sistemas vibratórios em geral sem a base matemática adequada. Isso foi fornecido por Isaac Newton e Gottfried Leibniz, que desenvolveram independentemente a teoria do cálculo, que por sua vez permitiu a derivação da equação geral das ondas pelo matemático e cientista Jean Leronde Lambert, na década de 1740. Os matemáticos Daniel Bernoulli e Leonhard Euler, bem como o matemático Joseph Louis Lagrange, aplicaram as novas equações de cálculo às ondas nas cordas e no ar. Um dos desenvolvimentos mais importantes do século XIX envolveu a teoria das placas vibratórias. Além de seu trabalho sobre a velocidade do som dos materiais, Chladni havia introduzido anteriormente
uma técnica de observação de padrões de ondas estacionárias em placas vibratórias, espalhando areia sobre as placas, uma demonstração comumente usada hoje em dia. No século XIX, as principais figuras da acústica matemática foram Hermann von Helmholtz e John William Strutt, conhecido como Lord Rayleigh. Helmholtz fez contribuições substanciais para entender os mecanismos da audição e a psicofísica do som e da música, consolidando o campo da acústica fisiológica. O livro dele, sobre as sensações do tom como base fisiológica da teoria da música, é um dos clássicos da acústica. Além disso, ele construiu um conjunto de ressonadores, cobrindo grande parte do espectro de áudio, utilizado na análise espectral de tons musicais. Lord Rayleigh realizou uma enorme variedade de pesquisas acústicas. Muito disso foi incluído em seu tratado de 2 volumes, A Teoria do Som. Publicado em 1877, é considerado um marco no início da acústica moderna. Também no século XIX, o físico prussiano Karl Rudolf Koenig, um experimentador extremamente inteligente e criativo, projetou muitos dos instrumentos usados para pesquisas em audição e música, incluindo o diapasão e a chama manométrica. Existem muitos ramos científicos que se utilizam do som e da acústica como ferramentas de trabalho, através do estudo e da análise do espectro sonoro e suas interrelações com o meio. O século XX viu o surgimento de aplicações tecnológicas do grande corpo científico que já estava em vigor. Como dito no início desta videoaula, as aplicações da acústica estão presentes em quase todos os aspectos da sociedade moderna. A primeira aplicação desse tipo foi o trabalho inovador do físico americano Wallace Sabine. As descobertas de Sabine sobre reverberação e absorção sonora são usadas até hoje, lhe rendendo o título de criador da acústica arquitetônica moderna. A acústica arquitetônica envolve o entendimento científico de como obter um bom som dentro de um edifício. Exemplos da acústica arquitetônica são as conchas acústicas de teatro ao ar livre ou a acústica em igrejas. Também no início do século XX, o oscilador e o amplificador eletrônico foram desenvolvidos, permitindo aplicações totalmente novas do ultrassom na medicina e na indústria. Exemplos dessas aplicações são o sonar, que é um dispositivo que foi usado para detectar submarinos na Primeira Guerra Mundial, mas que hoje em dia passou a ter muita utilização na navegação, na pesca, no estudo e pesquisas dos oceanos e nos estudos atmosféricos. A ultrassonografia, que é usado tanto em medicina veterinária quanto em medicina humana. Em testes não destrutivos de produtos e estruturas, o ultrassom é usado para detectar falhas invisíveis. O estudo da acústica, aliado ao avanço de outras áreas, nos permitiu a gravação de sons e a criação do telefone, tecnologias que desempenharam papéis importantes em uma transformação global da sociedade. A medição e análise do som alcançaram novos níveis de precisão e sofisticação, através do uso de eletrônicos e computação. Na música, a acústica é importantíssima, pois sem o estudo desta, não é possível o desenvolvimento e o processo de criação artística, sem o estudo do som. Suas combinações, harmonia, interações entre as notas musicais não existem. Enfim, chegamos ao término da nossa primeira aula. Como puderam ver, a acústica é uma ciência antiga, transversal a vários ramos do conhecimento, que vai desde as artes à engenharia, passando pelas ciências sociais e médicas, que está muito presente no nosso cotidiano. Os próximos vídeos abordarão a física do som, desde movimentos periódicos oscilatórios, fenômenos sonoros e até a produção e sensação do som. Muito obrigado e até a próxima.